Sejam muito bem-vindos, mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 dessa revista que nós estamos estudando esse trimestre sobre santidade, sobre viver em santidade. E hoje nós vamos ver sobre liberdade. Um assunto bem interessante e que muita gente, principalmente, ainda mais o que me surpreende é que os próprios cristãos, hoje, bom, não sei se posso dizer cristãos, mas muita gente dentro da igreja hoje em dia, e aí eu vou repetir uma frase que minha mãe, um ditado que minha mãe falava muito. Hoje muita gente na igreja confunde liberdade com libertinagem. Muita gente dentro da igreja entende que, não, Jesus morreu por mim e agora eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Cuidado para se você quer fazer o que você quiser, porque a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso. E quando nós, como cristãos, queremos fazer o que nós queremos, isso diz que, isso nos mostra a experiência, a vida, e a Bíblia nos mostra que sempre que nós fazemos o que nós queremos, nós somos enganados, fazemos a coisa errada. Né? Na semana retrasada ou anterior, se não me engano, tivemos uma pregação aqui, onde o pastor falou sobre Salomão, lá no livro de Eclesiastes, onde Salomão fala que tudo é vaidade, tudo que ele passou, tudo que ele fez, ele fala que tudo é vaidade. Viveu de acordo com o seu coração, apesar de ser um homem sábio, mas viveu de acordo com o seu coração, de acordo com o que ele queria, com a sua própria vontade, era livre para fazer tal coisa, entendia assim, e nós vemos que no final da vida dele ele se arrepende, de certa forma, do que ele fez. Então hoje nós vamos estudar em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver que nós fomos, sim, libertos por Jesus Cristo, mas nós fomos libertos com um propósito. E aí isso nos mostra, mais uma vez, que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada porque não tinha o que fazer. Tudo Deus faz com um propósito. E a morte de Jesus Cristo tem um propósito. Nos libertar. Mas nos libertar para quê? É isso que nós vamos ver hoje. Então, como eu disse, a leitura bíblica está em 1 Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Nós, no início do trimestre, na primeira aula, se não me engano, nós falamos sobre que quando nós nos convertemos ou quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, acontecem várias etapas naquele momento, né? Dentre elas nós temos a justificação e a regeneração. Ou seja, justificação é quando, imagina um tribunal, você tem Deus, o juiz, você tem Jesus, o advogado, você tem o homem, o réu. No momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o que acontece nesse tribunal, vamos dizer assim, é o seguinte: Jesus chega para Deus e nos justifica o nosso pecado. Ele fala assim: Deus, perdoa o Diego. Ele fez isso porque antes ele era um homem que vivia segundo o seu coração. Ele era um homem que vivia em pecado. Ele era um homem que estava afundado no pecado. Mas o Senhor não me mandou morrer por ele. Eu morri por ele. E eu ressuscitei. E agora que ele crê no meu sacrifício, como
o Salvador da sua vida, como sacrifício perfeito, então perdoa ele. Ou seja, Jesus nos justifica perante Deus. Após essa justificação, nós aprendemos que nós temos a regeneração. Ou seja, nós somos gerados de novo. Nós agora somos uma nova pessoa. Jesus fala assim, Deus, ele pecou. Perdoa porque ele pecou. E agora que ele aceitou o meu sacrifício na cruz do Calvário, agora ele é uma nova pessoa. Agora ele está regenerado. E aí nós aprendemos também que uma outra coisa que acontece nesse processo de conversão, vamos dizer assim, é a santificação. E nós vimos que no momento em que nós somos regenerados, e aí, se não me engano, tenho quase certeza que na época, na oportunidade, eu fiz essa comparação. É como se nós recebêssemos o total da santificação naquele momento. Então vamos colocar que a santificação ela é uma métrica, ela é uma medida que vai de 0 a 100. Tá? Então Jesus, perante Deus, ele nos justifica, depois ele nos regenera, nós agora somos uma nova pessoa, e depois ele nos santifica. E ele fala assim, olha, o Diego pecou, perdoa ele, o Diego agora é uma nova pessoa. E o Diego agora, o Senhor pode ter comunhão com ele, Pai. Porque o Diego agora, ele é santo. Toma aqui, Diego. 100 unidades de santidade para você. Nós vimos que isso acontece, é o que acontece no momento da conversão. No entanto, nós também vimos que nós, como cristãos, nós devemos lutar pela manutenção dessas 100 unidades de santidade que nós recebemos. Nós recebemos 100 unidades. Mas porque a nossa natureza é pecaminosa e a nossa tendência é nos afastar de Deus pelo pecado, essa unidade, essa medida, essa quantidade de santidade, ela vai baixando. E aí, a nossa missão, ou o nosso objetivo, conforme nós vamos ler, vamos estudar hoje, é manter essa quantidade, esse nível de santidade. Então, nós já vimos isso. E aí, é onde entra a questão da liberdade que eu falei, porque muita gente fala assim, bom, Diego, mas entendo tudo isso que você falou, mas como que a Bíblia fala para mim, e nós acabamos de ler isso, que nós somos salvos para viver em liberdade se eu tenho que manter a minha santidade? Parece um paradoxo. Imagina que eu falo assim, irmã Kátia, a irmã trabalha 5 vezes por semana, né? De 9 às 5? Mais ou menos. Tá. Olha só, a senhora tem um contrato, a irmã tem um contrato, né? E esse contrato tem uma multa rescisória, alguma coisa assim. Olha só, eu estou pagando a sua multa rescisória. Eu não só estou pagando a sua multa rescisória, mas eu estou triplicando o seu salário. Agora a irmã trabalha para mim, mas a irmã vai trabalhar de meia-noite a meia-noite. Mas como assim? Você me compra para ser livre, porque eu trabalho muito, mas aí você me coloca sobre um jugo que agora eu tenho que trabalhar o dia inteiro? Eu não quero, isso não é liberdade. Muita gente pensa isso. Que quando nós somos comprados por Jesus, por intermédio do seu sacrifício, e agora nós somos livres, como que eu sou livre, mas eu tenho que viver em santidade? Parece um paradoxo, mas não é. Nós vamos ver isso mais para frente. Não é um paradoxo. E por isso que eu falei que no início, muita gente, hoje dentro da igreja, confunde liberdade com libertinagem. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos Jesus falando assim, olha, porque eu comprei vocês por alto preço, vivam agora da maneira que vocês querem. Isso não é liberdade. Isso é se enganar, como nós já falamos. Mas antes da gente entrar nos pormenores da liberdade que nos foi concedida por meio da salvação, por meio da justificação dos nossos pecados, e a santificação, e a busca pela santificação no meio dessa liberdade toda, vamos entender um pouco o contexto da carta de Pedro. A primeira carta de Pedro. Tá? Aqui, se nós formos para 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vamos entender um pouco das pessoas que eram os destinatários dessa primeira carta. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bom, os destinatários da carta de 1 Pedro eram, na sua maioria, estrangeiros. Pessoas estrangeiras, ou seja, não judeus, vamos dizer assim. Mas não pessoas estrangeiras comuns, pessoas estrangeiras que eram, de certa forma, privadas de participar da vida pública. Ou seja, estrangeiros que eram marginalizados pela sociedade que eles viviam. Mas também os destinatários da carta de Pedro também eram judeus. Mas não judeus comuns, judeus convertidos, que também eram marginalizados pelos judeus tradicionais por conta da sua fé, da sua crença, né? Da sua religiosidade. Então, quando a gente entende, quando a gente começa a entender os destinatários da carta de Pedro, a gente começa já meio que esquadrinhar a questão da liberdade. Você tinha pessoas, os destinatários, eram pessoas marginalizadas, eram pessoas privadas de participar da vida pública, eram pessoas perseguidas, né? Não perseguição por morte, mas de maneira geral perseguidas, pessoas que eram mal vistas e que não tinham liberdade para fazer o que queriam. Não tinham liberdade de ir e vir, não porque estavam presas, mas porque eram julgadas, porque eram marginalizadas, porque eram impedidas, de certa forma, de assim fazer. No entanto, no versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E esse versículo é muito interessante porque ele muda todo o contexto dessas pessoas. As pessoas, como eu disse, eram estrangeiros, judeus convertidos, pessoas marginalizadas que eram impedidas de viver a sua vida pública, que não eram livres para fazer o que queriam de fato. No entanto, essas pessoas foram eleitas, ou seja, foram escolhidas. Elas foram separadas, elas foram adotadas por Deus Pai em santificação pelo Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, por mais que essas pessoas fossem privadas de participar da vida pública, em santificação no Espírito Santo, essas pessoas eram livres por meio do sacrifício de Jesus. Então, por mais que essas pessoas, do ponto de vista de comunidade, do ponto de vista social, elas fossem privadas da sua liberdade, do ponto de vista espiritual, elas eram livres para viverem de acordo com a vida que Deus tinha para elas. Parece um paradoxo. É difícil, mas é assim que eles viviam. Eu tive a oportunidade essa semana, porque eu tive muito tempo a esperar, então eu tive a oportunidade de ler a lição e ficar estudando. E o que me pareceu também, de certa forma, assim, meio frustrante, né, a situação deles, né? Parece que a situação dessas pessoas, tanto dos judeus, que eram da diáspora, né? E esses novos convertidos não era nenhuma... Geralmente quando a gente lê o Evangelho é algo cheio de esperança, maravilhoso, vai dar tudo certo. É exatamente ao contrário. É ao contrário, é um tipo assim... Eu até pensei, por que esse livro está na Bíblia? Porque o último você quase não lê, né? Aí eu falei, que coisa chata. Que história, você é para desanimar? Não é nem para animar? Nem um pouco, pelo contrário. Nós vemos o capítulo 1, do verso 3 ao verso 21, que foi o texto que nós lemos, é exatamente para nos dar esperança em viver em santidade. Meio às tribulações. E meio às tribulações. É o detalhe, né? E viver em santidade, no Espírito Santo, no meio das tribulações, nos torna livres para sermos... nos torna livres para estarmos próximos de Deus e morarmos com Ele na eternidade. Então, a liberdade no meio da tribulação, ela nos traz esperança. É isso que nós vamos estudar hoje. E quem eram essas pessoas que perseguiam os destinatários da carta de 1 Pedro? A gente pode dizer 3 tipos de pessoas, ou 3 classes diferentes de pessoas. Nós temos os romanos, que perseguiam essas pessoas porque consideravam eles pessoas desprezíveis, pessoas que não fazem nenhuma diferença. Então os romanos desprezavam essas pessoas. Que valor essas pessoas tinham?
Quando nós estudamos a política romana, nós vimos que era muito no interesse, né? O que você tem para me oferecer para chegar perto de você? Bom, se você é estrangeiro, ou seja, você não tem direito nenhum aqui. Se você tem uma religião maluca aí, segue um cara doido aí que viveu, passou 3 anos falando um monte de coisa, morreu crucificado e sumiu, roubaram o corpo dele. O que você tem para me oferecer? Então, tô nem aí para você, meu amigo. Você vive aí da sua forma que você quer, ou seja, desprezível para os romanos. Uma outra classe de pessoas que perseguiam esses cristãos eram os judeus, porque, né, você se fala judeu, mas você não segue a lei, você segue o tal de Jesus Cristo, que mentiu falando que era o Messias, mentiu falando que era o Filho de Deus. Como assim você segue essa pessoa? Então, eles eram perseguidos pelos judeus por motivos religiosos, porque, né, os judeus ortodoxos, vamos dizer assim, eles não... a camada alta do judaísmo não permitia isso, não compactuava com isso. A prova foram que eles foram quem mataram Jesus, né? E por último, eles eram também perseguidos pela população local, porque você tinha o Império Romano, você tinha pessoas que eram altamente idólatras, politeístas, com práticas totalmente contra os mandamentos do próprio Jesus Cristo. E essas pessoas, quando olhavam para esses, tanto os estrangeiros, os gentios, quanto os judeus convertidos, e olhavam a forma deles viver, o que eles rejeitavam, o que eles não faziam, eles perseguiam essas pessoas do tipo, né, muito diferente, muito diferente do que acontece hoje. Você é crente, você é bíblia, você não faz isso, você não faz isso aqui, você não faz isso aqui lá, não pode fazer nada também, que saco. Também não quero mais esse negócio de igreja, porque, né, perseguia por motivos religiosos também, diferenças religiosas. E o que essa perseguição causava? Isso que a irmã Kátia falou, causava sofrimento, né? Que é uma coisa que nos causa hoje também. Você aceita Jesus. Se a gente andar direitinho, né? Se a gente andar direitinho, falou bem? Você aceita Jesus com a promessa de que, olha, Jesus vai mudar a sua vida, olha só, agora tudo vai ser diferente. E aí é interessante como que... E aí eu já ouvi isso algumas vezes do nosso pastor. Não importa como você fala, importa como as pessoas entendem. Como as pessoas entendem é mais importante do que como você fala. Você prega o evangelho, mas a pessoa entende que o evangelho é para libertar ela e trazer coisas boas para ela. Só que se ela viver certinho, ela não vai ter as coisas boas desse mundo na vida dela. Então, causa um sofrimento, vamos dizer assim. Um sofrimento bom. Existe sofrimento ruim e um sofrimento bom. Com Jesus tudo é bom. Tristeza com Jesus é bom, sofrimento com Jesus é bom, morte com Jesus é bom, doença com Jesus é bom, tudo com Jesus é bom. Causa um sofrimento bom, mas é um sofrimento. Então nós vemos que todo o teor da primeira carta de Pedro, ela é baseada em sofrimento. No entanto, lá no capítulo 1, no versículo 17, 18 e 21, diz assim, 1 Pedro capítulo 1, 17, 18 e 21. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, por mais que o teor da carta seja sofrimento, por mais que aquelas pessoas estivessem sofrendo, Pedro fala para elas, olha só, se você invocar o Pai, que sem fazer acepção de pessoas, julga cada um segundo a sua obra, e aí a gente começa já a ver uma diferença de julgamento. Os romanos, os judeus, a população local, julgavam pelos que eles acreditavam, julgavam pelo que eles aparentavam, julgavam pelo o que eles achavam que aquelas pessoas estavam fazendo de errado ou de diferente. Mas, no versículo 17 do capítulo 1 de 1 Pedro diz, julga segundo a obra de cada um. Ou seja, se você for santo, você vai ser julgado como santo. Não importa quem você seja, não importa quem você, que você pareça, não importa o que você faz de fato, não importa o seu coração.
Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, olha só, durante o seu tempo, segura a onda. Anda em temor, anda certinho, faz a coisa certa. Porque no versículo 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então anda certinho, porque a sua esperança está em Deus, e Deus não muda, Deus é todo-poderoso. Deus é aquele que julga segundo a obra. Então nós vemos que, apesar do teor da carta de Pedro ser um teor de um conteúdo de sofrimento, ele também traz esperança no meio do sofrimento. Pedro fala assim, olha só, eu sei que vocês estão sofrendo, pessoal. Eu sei que é difícil. Acreditem em mim, porque eu já passei por bastante coisa, Pedro falando. Mas nesse sofrimento tem esperança. Porque aquele que causa, ou que é o motivo do sofrimento de vocês, é exatamente aquele que te comprou, aquele que te libertou para viver com ele, para te dar a esperança de viver com ele eternamente. Diga, Cátia. Eu acho que quando a gente pega nesse ponto, eu achei interessante quando estava pensando, meditando um pouco. A forma de escrever Pedro é totalmente diferente da forma de Paulo, né? Sim. Paulo joga tudo Pessoas completamente diferentes. Né? Ele te leva a pensar, ele viaja, mas ele coloca. Aí você não pensa, ele não, foi no olha, a situação é assim, vou dizer a verdade para vocês, a coisa está feia, mas a nossa esperança está na vida futura. Se você não pensar assim, eu costumo pensar que, assim, apesar que Paulo algumas vezes é assim também, mas Pedro é mais pragmático. Chega a ser duro. É mais duro, mais em cima. Mas olha só, para de chorar. Porque Pedro é peão, né? Paulo é doutor. Paulo é doutor, isso aí. Pedro, ele é muito bem, cara, ó, vamos lá, para de chorar, vai, levanta. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Ah, tá sofrendo? Ah, coitadinho, olha só. Eu também tô sofrendo, todo mundo tá sofrendo, a vida é assim, não adianta, você escolheu esse caminho. Então levanta a cabeça, segue em frente, porque lá na frente vai ter tua recompensa. Pedro, ele é bem assim. Então Pedro, ele fala, olha só, o sofrimento é isso aí. Mas se a gente seguir, se a gente continuar santo, se a gente seguir em santidade no Espírito, as coisas não vão ficar mais fáceis, mas as coisas vão ficar melhores. E aí, quando nós abrimos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, nós encontramos Pedro falando isso. Ó, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, Pedro diz assim, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ou seja, Pedro fala assim, olha só, se você está sofrendo por causa da justiça de Deus, então você é feliz, meu amigo. Mas repara que ele fala, se padecerdes por amor da justiça. E aí eu queria parar aqui. Muitos crentes colocam a culpa do sofrimento em Deus, mas o motivo do sofrimento não é a justiça de Deus. Então, se o motivo do meu sofrimento não é a justiça de Deus, eu não posso colocar a culpa do meu sofrimento em Deus. O máximo que eu posso pedir é misericórdia dele. Diego, eu não entendi. Tem muito crente que sofre, mas não por causa da justiça de Deus, como os crentes destinatários de 1 Pedro sofriam. Eles sofrem pela liberdade que eles achavam que tinham. Deus não tem nada a ver com a história. Exemplo clássico. Um garotão, 20 anos, namora uma aqui, namora outra ali, namora outra lá. Aí faço filho com uma, faço filho com outra, faço filho com a terceira. Num caso que é uma das três. Daqui a pouco estou trabalhando, não tive tempo para estudar, estou ganhando um salário mínimo. Do meu salário mínimo eu tenho que pagar 3 pensões alimentícias. Se eu ganho 1.000, vou ficar com, sei lá, nem sei quanto é a pensão alimentícia, mas vou ficar com 300, vou ficar com 400. Vivo uma vida miserável, vivo uma vida pobre, sem esperança, sem nenhuma perspectiva de mudança no futuro. Poxa, mas eu sou crente, me converti. Ou, voltei aos caminhos, voltei a ter comunhão com Deus. Depois de passar um tempo no mundo. Poxa, minha vida, eu estou sofrendo, sou pobre, miserável. Entreguei minha vida para Jesus, mas nada da minha vida faz sentido. Mas por quê? Eu não estou sofrendo por causa da justiça de Deus. Eu estou sofrendo porque com 20 anos de idade eu achei que eu era livre para fazer o que eu queria. E eu fiz o que eu queria.
mas isso que eu queria me trouxe sofrimento. Deus não tem nada a ver com isso. Então, o que Pedro fala aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 é: se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. No entanto, Deus é misericordioso para trazer um refrigério, trazer um alívio e, de certa forma, te ajudar a lidar com o seu sofrimento, mesmo que o seu sofrimento não seja por causa dele. Olha que Deus maravilhoso. É como se você tivesse um amigo, o seu amigo faz alguma coisa que você não tem nada a ver com a história, e ele chega para te pedir ajuda e você fala assim: tá bom, vai, eu te ajudo. Tem nada a ver com a história, tem os meus problemas, tem as minhas dificuldades, tem a minha vida, mas eu te ajudo. Vamos lá, vai, eu te ajudo. Não que Jesus, que Deus tem dificuldades, e, enfim, mas espero que os irmãos tenham entendido a comparação. Muitas das vezes, o nosso sofrimento não tem nada a ver com a justiça de Deus. Sofremos pelas nossas próprias escolhas. Sofremos porque achamos que somos livres, porque eu tenho o livre-arbítrio e eu faço aquilo que eu quero, eu vivo da forma que eu quero. Na maioria das vezes, desobedecendo, né? Porque sempre tem o pai, a mãe, o pastor, alguém que fala: não faz, não vai, cuidado. Olha ela: não sabe de nada, o pai é velho, minha mãe é não sei o quê, papai, minha mãe é muito carote da igreja e tal, vou fazer o que eu quero. Sofre, não pela justiça de Deus. Mas Deus é misericordioso, ele fala assim: você está sofrendo não é por causa de mim, mas eu te ajudo. Vamos lá. Fica aqui comigo. O Espírito Santo também sempre fala pra gente. Sim. Fica aqui Se comigo. não tem ninguém, ele fala. Ó, se você ficar comigo, eu te ajudo aí, eu te garanto. Não te mete. Então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ué, Diego, então sofrer injustiça, sofrimento por amor da justiça de Deus é da vontade de Deus? Sim. Não, peraí, para tudo. Me foi prometido um Deus que ia me libertar. Me foi prometido um Jesus que ia mudar a minha vida. Mas você está me dizendo que esse mesmo Deus que me prometeram, ele fica feliz e é da vontade dele que eu sofra por causa dele? É exatamente isso. E isso vai te trazer liberdade. A gente vai ver isso. Ainda em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículos 12 e 13. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Olha como os versículos se encaixam. Sofrer por amor da justiça de Deus é a vontade de Deus. E aí, versículo 12. Mas não estranha a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está falando assim: não estranha que você vai sofrer, como se fosse estranho para você sofrer. Faz parte do jogo, né? Você não aceitou a sua vida, você achou que ia aceitar a sua vida para Jesus, que ia entregar a sua vida para Jesus, e a partir de agora esse sofrimento ia acabar, você não seria perseguido, você não seria afetado, nada disso? Não. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participações das aflições de Cristo. E aí, mais uma vez, peraí, para tudo. Então quer dizer que se eu sofrer pelo amor da justiça de Deus, Deus ele se alegra com isso. Ele não só se alegra com isso, mas é isso de fato que vai acontecer. Versículo 12. Não estranhe essa ardente prova. E ainda fala para eu me alegrar. Ou seja, eu tenho que ficar feliz porque eu estou sofrendo por amor de Deus? Sim. Sabe por quê? Porque a continuação do versículo 13 diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se você se alegrar no sofrimento por amor da justiça de Deus, você vai participar
na revelação da sua glória. Essa é a nossa esperança. Se eu sofrer, se eu me contentar, ou se eu for não me contentar, porque tem uma diferença entre contentamento e alegria, né? Contentar é típico cenário de Natal de criança pobre, né? Queria um videogame, ganhou uma bola. É um jogo, né? Game, né? Tô contentado. Fazer o quê, né? Não tem videogame, ganhar uma bola. Paciência, melhor uma bola do que nada. Eu me contive com a bola. Queria um videogame, ganhei a bola. Caramba, que legal, agora eu posso jogar com meus amigos. Poxa, muito obrigado, pai, pela bola. Eu estou alegre. Então, o cristão ele não tem que se contentar com o sofrimento por amor da justiça de Deus. O cristão verdadeiro, ele se alegra pelo sofrimento. Entenda essa diferença. Uma coisa é eu falar assim, e aí meu irmão, como é que tá a bênção pura? Né? Sabe como é que é? Dificuldade aqui e ali, perseguição, mas viver por amor de Deus é isso, né? Não tem muito o que fazer, é melhor sofrer por Jesus do que melhor sofrer com Jesus do que sofrer sozinho, né? Tá bom, bom tá, mas podia estar pior. Aí eu estou me contentando com o sofrimento por amor da justiça de Deus. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo certo? Bênção pura, meu irmão. Muita luta, mas muita vitória. Que bom que a gente serve um Deus Todo-Poderoso. Porque se não fosse Ele, ia estar pior. Tô feliz, meu irmão. Tô passando por dificuldade, tô passando perrengue, tô sofrendo, mas tô sofrendo com Jesus. Melhor sofrer com Jesus do que com o diabo. Vamos olhar para o céu e um dia tudo isso vai acabar. Aí eu tô alegre no sofrimento. Cuidado para você não ser o crente que se contenta com o sofrimento. Deus ele não se alegra no contentamento do crente. Ele se alegra na alegria do crente. Então, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se formos alegres no sofrimento por amor da justiça de Deus, que é a sua vontade, nós participaremos da glória, da revelação da glória do nosso Deus também, para toda a eternidade. É um sofrimento que nos traz esperança. Se eu sofrer, o mundo sofre. O que mais tem no mundo é pessoas sofrendo, mas sem esperança nenhuma. É um sofrimento como os amigos de Jó viam, como a mulher de Jó via. Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, cara. Qual a esperança para a sua vida? Você está desempregado, você não tem estudo, tua família te rejeitou, perdeu tudo, teus filhos morreram, não tem esperança para você. Morre, cara. Morre. Tem muita gente, já ouvi testemunhos, já vi pessoas falando isso, tem muita gente no Brasil, por exemplo, que comete um crime para ir preso. Por quê? Porque na cadeia ele tem casa, comida e roupa lavada. Ainda dá pensão para a família. Ainda dá pensão para a família. Então ele é preso porque na cadeia tá ruim, mas pelo menos ele tem um teto onde dormir. E as crianças têm comida no final. Tem uma comida para comer, não é a melhor comida do mundo, mas é uma comida, de fome ele não morre e tem roupa para vestir. Independente do ambiente e tudo mais. E a família dele garante ele. Então ele fala assim, bom, vou morrer. Tem gente que tá tão sem esperança que ele morre. Ele decide tirar a sua própria vida, não se suicidar, mas armar um esquema para ele morrer. Por quê? Porque ele tem um seguro de vida. A família vai receber um monte de dinheiro. Os filhos vão ficar bem. De tão sem esperança que ele tá. Ou tem outros que fazem mais ainda, matam o pai, fazem o dinheiro. Esse exemplo que você deu da cadeia agora, eu acho que esclarece muito o conceito de liberdade. Exatamente. Né? Porque as pessoas querem ficar presas, as pessoas não, algumas pessoas preferem ficar presas porque tem comida, a família ganha pensão e tal, por estar preso, mas beleza, estou sobrevivendo. E a liberdade dele, que é sair da cadeia, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que seguir lei, ele vai ter que se comportar, mas está livre. Mas tem que seguir lei, tem que trabalhar, tem que acordar cedo. Então ele prefere ficar preso, tendo tudo, do que ser livre, tendo que fazer as coisas. E com o crente é a mesma coisa. É a mesma coisa, é isso aí. Tem crente que prefere viver preso no pecado, carcereiro é Satanás, do que viver livre com Deus, tendo disciplina e fé. É isso. Fala. Enquanto a gente estava
falando isso tudo, só me veio há muito tempo atrás, acho que você nem era nascido. Tinha um corinho que falava assim: eis que vos mostro um caminho excelente. E eu comecei a pensar: que caminho excelente é esse? Né? Porque é dualidade, né? São duas coisas diferentes, né? Lembra? Não tem eis que vos mostro um caminho excelente, é uma música que toca o coração, você chora, você sente. E é por isso que a gente se converte. A gente se converte por esse caminho excelente, por essa coisa excelente. Mas a gente esquece que esse caminho excelente não é, na realidade, é o caminho daqui, mas é o Sabe caminho o que de eu lá. comparo com o caminho excelente? Alguém aqui já teve a oportunidade de dirigir ou de passar de carro numa estrada reta, mas deserta? Sem nada, Sem nada. sem árvore, aquela... Não, deserta. Deserto, só a Deserto. rua. É como o trem, né? Que você passa Olha ali, só. não vê nada. Você dirige por uma estrada deserta. É uma reta. Veja bem, não tem tráfego, não tem curva, não tem limite de velocidade. É uma reta. Acelera e vai. Ou você prefere dirigir por uma estrada sinuosa, que tem tráfego, mas que tem a cada 100 metros, ou 100 metros é pouco, mas a cada 2 quilômetros tem um posto de gasolina, tem um banheiro, tem um refúgio, tem uma loja de conveniência. O que você prefere? Essa. É a estrada excelente. Ela é sinuosa, ela tem tráfego, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado. Mas quando você está cansado, você tem um lugar para parar, tomar uma água, ir no banheiro, comer alguma coisa, tomar um café, dar uma dormida. A estrada excelente, para nós cristãos, não é a linha reta, sem limite de velocidade, mão única, que tu senta o pé no acelerador e vai embora e o objetivo é chegar mais rápido no céu. A estrada excelente é justamente a mais sinuosa. Porque nessa estrada reta, você tem duas opções. Ou você vai segurar ali o tempo inteiro na viagem. Você tem um carro potente. Você vai embora e vai chegar mais rápido no céu. Ou no meio do caminho vai furar um pneu, você não vai ter onde trocar o pneu. Vai dar sono, porque reto no deserto dá sono. Vai dar sono, você vai bater o carro. Você vai ficar com fome, você vai morrer de fome no meio da estrada. E aí você não vai conseguir continuar a viagem. O caminho excelente do cristão é a estrada sinuosa. É cheio de curva, precisa de atenção, precisa de cuidado, mas a cada quilômetro tem um posto de segurança. Tem o Espírito Santo, tem Jesus Cristo. Entende? Então, voltando aqui. Diego, como que eu consigo ser alegre, sofrendo por amor da justiça de Deus, para ter a esperança da revelação da sua glória? É possível isso? É possível. Mas não é fácil. Só que nós como seres humanos, a gente só se atende ao fácil, mas não se atenta ao possível. Muita gente fala assim: ah, é difícil, então eu não quero. Mas é possível. É melhor ser possível do que ser fácil. Não adianta uma coisa ser fácil, mas ser impossível. É melhor uma coisa difícil, mas que é possível. Como que eu consigo viver a alegria? Você precisa de duas coisas: disciplina e fé. Santificação. Como que eu consigo, de novo, como que eu consigo seguir os conselhos de Pedro e ser um crente alegre, mesmo sofrendo por amor da justiça de Deus, que é a sua vontade, tendo esperança na revelação da sua glória, com disciplina e fé. Santificação. A santificação é o quê? Disciplina e fé, não é? O que é a santificação? Como que eu busco a santificação? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, seguindo as suas doutrinas. Disciplina, seguir as doutrinas, e fé, orando, jejuando, ouvindo a palavra de Deus. Com disciplina e fé, o crente consegue se santificar. E uma vez santificado, uma vez mantendo aquele nível de santificação que nós recebemos na nossa conversão, nós conseguimos
viver em alegria, mesmo sofrendo por amor da justiça de Deus, todos os dias enquanto nós vivemos aqui. E aí, para a gente falar sobre essa santificação, Diego, eu ainda estou aqui encucado porque você falou que nós fomos salvos para viver em liberdade e eu não consegui digerir a liberdade que eu tenho. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quer dizer que, se eu viver em santidade, com disciplina e fé, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo me garante que eu serei arrebatado juntamente com eles nas nuvens, e aí para entender quem são eles, que Paulo está falando, você tem que ler o versículo do capítulo 4 inteiro, mas o que importa nesse momento é que eu serei arrebatado juntamente com eles nas nuvens, vou encontrar o meu Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, eu vou viver uma vida eterna com o meu Deus. Eu vou viver uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você: sem a salvação ou sem a santificação, você consegue fazer isso? Consegue? Alguém que não foi salvo, ou alguém que não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, alguém que não vive em santificação, tem a liberdade de poder escolher viver para sempre com Deus? Por quê? Porque essa liberdade requer fé. E, assim, a pessoa que não tem fé, ela não tem esperança. Porque a fé são as coisas que a gente espera sem ver, né? E a pessoa que não tem fé, ela não tem esperança. Pode até ser que ela ache que ela tem esperança, que em outras religiões e tudo mais, mas... Tá faltando uma coisa aí. Vou refazer a pergunta. Uma pessoa que não foi salva ou que não escolheu a salvação em Cristo Jesus, uma pessoa que vive no pecado, essa pessoa é livre para escolher passar a eternidade com Deus? Livre. Desculpa. Uma pessoa que vive no pecado, que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que não vive em santificação, ou seja, vive imerso no pecado. Essa pessoa é livre para escolher passar a eternidade com Deus? Ela tem a liberdade eterna. A cada momento ela pode escolher mudar aquele caminho para se virar um outro novo caminho. Ela não é livre. Ela não é livre. Ela não é livre. Por que ela não é livre para Porque ela escolher? está presa no pecado. Mas eu também estava presa no pecado, também vinha Jesus. Né? Hã? Eu também estava presa no pecado. Mas, Qualquer pessoa. mas, Um dia reconhecia Jesus. então você não é livre. Não, Então você não está mais sim, preso. mas antes Então eu você é livre. Por que não? Veja bem, Qualquer um que não o que eu aceita perguntei Jesus foi, tá não é que preso uma no pessoa que está presa no pecado é livre para escolher a salvação. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se uma pessoa que está presa no pecado, que está imersa no pecado, se ela é livre para escolher passar a eternidade com Deus. Não, mas a eternidade não depende dela, né? Por que ela não é livre? Ela está presa. Porque ela está presa, mas o que estar preso tem a ver com... O estar preso tem a ver com a confissão, com o que ela... com a fé. É a fé. Porque a fé traz esperança. Se a gente não tem fé, que se a gente confessar Jesus como nosso Salvador e acreditarmos que um dia Ele vai voltar e vai buscar a gente, e a gente tem que se santificar. Então, mas o que me coloca na condição de estar preso e não poder tomar essa decisão? Eu dei a dica na pergunta. É porque quando você, assim... Uma pessoa que está imersa no pecado,
que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por ela, ela está livre para escolher uma vida eterna, viver uma vida eterna do lado de Deus? Não. Por que ela não está livre? Porque ela está presa. E o que prende ela, que impede ela de escolher viver uma vida eterna com Deus? O pecado. Por que o pecado impede ela? O pecado é o oposto de Deus. Deus é santo e... Exatamente. Eu não entendi muito sua pergunta, eu vou pensar na semana. Eu sou dessas que não digo amém, não. Uma pessoa que vive no pecado, essa história dizendo ela é livre para escolher viver uma vida eterna com Deus? Não. Por que não? Porque ela está presa. Presa por quem? Pelo pecado. E porque ela está presa no pecado, ela não pode viver uma vida eterna com Deus, porque Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Peraí. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Senão a gente não consegue. Cabeça. 1 Pedro Capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, vamos lá. Deus é santo. Quer ver de novo? Sim, eu não entendi, eu não consegui juntar o Lé com o Pé, né? O que você não conseguiu juntar? O que você falou com o versículo. Ah, tá. Então eu vou explicar agora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: olha só. O Deus que te salvou, Ele é santo. E se você quer viver com Ele na eternidade, você também tem que ser santo. Não negociável esse termo do acordo. Ele é santo, você tem que ser santo. Se eu estou vivendo uma vida imersa no pecado, se eu ainda não aceitei o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que acontece no momento que eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador? Falei no início da aula. Tá. Você está cheio. Me explica o processo inteiro. Acontece a justificação. Acontece a justificação. Depois da justificação. Da transformação. Tem uma palavrinha mais bonitinha. Regenera. Regeneração. E depois da regeneração, o que acontece? A santificação. Certo? Então, se eu sou uma pessoa que estou vivendo no pecado e que ainda não aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não tenho a liberdade de escolher viver com Deus. Porque eu sou pecador, eu não tenho nada de santificação e o Deus que eu quero viver é santo. Então, uma pessoa que vive no pecado, que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa pessoa está presa no pecado e não tem a liberdade de poder escolher viver com Deus. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Eu acho, não sei, pelo detalhe que quando eu leio, por exemplo, ele fala aqui, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, não é isso, 15 que você está lendo? Santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Agora, quando eu leio tornai-vos, é futuro. Então, ele está dizendo, pode ser até que você esteja... Eu estou dando um passo para trás para dar 2 para frente. Juscelino Kubitschek. Tá. Vamos lá. Primeiro, eu preciso que vocês acompanhem o raciocínio. Se eu estou vivendo no pecado, ainda não criei no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ou seja, não passei pela justificação, pela regeneração e pela quantidade, e não recebi a minha quantidade inicial, né, o meu bônus de assinatura de contrato, de santificação, então eu estou preso e não sou livre para escolher viver eternamente com Deus. Tudo bem? Até aí vai. Tudo bem até aí. Certo? Então significa que, a partir do momento em que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu passo pela justificação, pela regeneração, e recebo meu bônus de assinatura de contrato de santificação, né, de 0 a 100, recebo 100 de santificação, bom, então agora me é possível. Então agora eu sou livre.
Antes eu era preso, não podia escolher. Sem possibilidade. Sem a possibilidade. Agora eu sou livre e me é possível. Mas o que eu preciso fazer? Bom, ou você morre instantaneamente, ou 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santa em toda a vossa maneira de viver. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, agora eu sou livre para decidir. Antes eu era preso, eu não podia decidir. Agora eu sou livre. E eu posso decidir manter o meu nível de santificação alto para que eu viva eternamente com Deus, ou eu posso decidir voltar para onde eu estava e ficar preso de novo. Fala. Discordo. Por quê? Porque eu acho que você está esquecendo de um... Até parece que a gente está defendendo tese na universidade. Eu me lembro quando eu fui lá, eu tenho minha tese, você tem a minha tese. Disputa, né? Chama. Eu acho o seguinte, que a gente esquece um pecado. Eu achei muito bonito como ele coloca. Mesmo que, porque a gente não vai tirar o pecado do mundo, a gente vai pecar. Sim. E a santificação, poxa, às vezes eu acordo tão boa, de boas vontades. E às vezes eu me vejo pecando por coisas banais. Sim. E aí é quando eu brigo, eu jogo tudo pro alto, Você tem uma xingo, eu não sei o que lá, mas aí eu me humilho, fica chato, mas eu vou Você lá. tem uma escolha. Humilho. Então, você tem uma escolha, você é livre. Sim, mas nesse momento eu estou totalmente longe da santificação, então é um movimento. Mas você tem uma escolha. Sim. Você mesmo falou, tem dia que você acorda, né? Jesus chegasse naquela hora, estava em primeira da fila, estava salvo. Né? Tem dia que você acorda que a carruagem que buscou Elias está, né, tocando a campainha, está estacionando. A mão na corda. Isso aí, está com a mão na corda. E tem dia que você acorda, olha só, pior do que você só ajuda. Você tem uma escolha. Todo dia que você acorda, estando bem ou mal, santa ou pecadora, vamos dizer assim, você tem uma escolha. Porque um dia você entregou a sua vida a Jesus Sim, Cristo. mas o que eu quero colocar nesse. Desculpa, eu não quero estar sendo chata aqui que fica. Sem nenhum problema. Fazendo a tua aula para lá e para cá. Não, mas toma tudo aí. já que a gente tem a oportunidade, que desculpa, uma vez vou tentar me segurar. Mas eu acho que esse caminho da santidade, quase me vem assim as lágrimas, né? Porque a gente lembra de onde a gente cai, de onde a gente peca. E o Pedro, ele deixa essa janela, porque eu sempre leio. Eu li 3 versículos quando você chegou aqui no... Desculpa, foi... vamos para o versículo 4. Eu falo, isso eu não faço, isso eu não faço, eu não faço. Aí ele fala assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete no negócio dos outros. Eu falei, sou eu. Entendeu? Aí eu falei, aí sou eu. Entendeu? Eu noto que ele vai e ele volta, ele vê a nossa capacidade humana e ele vê a santidade de Deus. Uma hora ele fala quão difícil mas mesmo assim, se acontecer como Jesus, filhos, se pecais, os livrais, fasteis o Espírito Santo, blá. Então eu acho que esse caminho que você a gente está colocando é tão duro, parece que a gente vai viver de glória em glória, glória, glória até ser arrebatado. E eu acho que é realmente. Mas não é assim que ele está falando, não. Pelo menos é aquilo que eu entendo, Entendi. né? Aquela coisa que O que eu estou te falando é o seguinte, é difícil. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você acha que vai ser salvo, tem dia que você acha que vai para o inferno. Mas a todo momento você tem uma escolha. Porque um dia você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você escolhe tipo no mesmo momento em que eu aceitei a Jesus naquele Não, dia. mas então, aí você saiu do pecado. Agora você tem a escolha de se manter santa, mesmo com a dificuldade. Agora entendi. A pessoa que não entregou a sua vida a Jesus, ela não tem escolha, ela está Você presa. está falando de duas coisas diferentes. Eu estou vendo de salvação e você está falando de santidade. Então, Sim, eu quero São coisas santidade. diferentes. Agora, entendeu? Mas a santidade leva a salvação. Não são coisas diferentes. Estão ligados. Para ser salvo tem que ser santo. semana que vem. Porque tem um ponto assim, ó. Tem um ponto assim. Uma coisa é eu confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Como? Ele me recebeu. Outra coisa agora é eu viver em santidade. Entende? Não é porque eu confessei ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida que eu agora estou santo para sempre. Eu tenho que me manter santo.
E aí o ponto central desse assunto é que agora que eu tenho que me manter santo, eu tenho uma escolha. Eu posso me escolher, mesmo acordando de manhã, me sentindo pecador, eu tenho a escolha, tipo, não, eu vou me santificar. Ou eu posso falar assim, essa história tudo é balela, vou voltar à minha vida anterior. Eu tenho essa escolha agora. Antes de eu confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não tinha a escolha tipo, eu quero ser santo. Porque o pecado está me prendendo para fazer isso. Ele vai se tornar Uma pessoa que não irrelevante aceitou Jesus como seu Salvador, ela não pode ser santa. Não, Porque existe uma coisa que impede a ela. Então ela não tem liberdade. os pré-requisitos para ser santo. Então ela não tem liberdade. Mas uma pessoa que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, ela tem a liberdade de seguir a santidade ou não. Independente se é fácil ou difícil viver em santidade. Mas ela tem essa liberdade. O ponto da lição é, a nossa salvação nos libertou. Nos libertou para quê? Para podermos escolher viver em santidade ou não. E por que a salvação nos libertou? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Como que nós conquistamos essa liberdade de escolher, de poder decidir viver em santidade ou não? Através da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. E é justamente por meio de Jesus Cristo que nós não só somos livres para escolher, mas temos um caminho pelo qual nós vamos ser salvos. Viver em santidade é muito difícil, mas é possível. Como que eu sei, ou o que eu tenho que fazer para viver em santidade? Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Caminho, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Outra? O que foi? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Por quê? Através do sacrifício dele, nós podemos ter vida com Deus. Antes eu estava preso, com o sacrifício de Jesus Cristo, através dele, agora eu sou livre para escolher ter uma vida com Deus. Mas Jesus também é o caminho. Ou seja, o caminho que eu tenho que seguir para obter a santificação, ou para viver em santificação e obter a minha salvação, o caminho é Jesus Cristo. Faz o que Jesus fez. Anda como Jesus andou. Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tem diferença entre Cristo? Tem diferença entre Jesus. A gente já aprendeu sobre isso. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, viver em santidade é difícil? Concordo, sem tirar nem pôr. Não é fácil, mas é possível. A partir do momento em que nós vivemos como Jesus Cristo andou. E aí, sobre liberdade. Diego, eu ainda não entendi esse processo de resgate. Tá, nós somos libertos, agora eu sou livre para escolher, depois com a salvação eu sou livre para escolher viver com Deus, eu sou livre para viver em santidade. Eu entendo que para eu viver em santidade, eu tenho que viver conforme Jesus andou, até mesmo porque, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim, e se invocais por pais aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, Deus ele é tão justo que ele, diferente do que acontecia com os destinatários da primeira carta de Pedro, que julgavam os estrangeiros, os judeus convertidos, os cristãos, julgavam de acordo com de como eles viviam, do que eles faziam e tudo mais, Deus ele julga segundo o coração. Então, se eu tenho um coração segundo o coração de Jesus Cristo, se eu ando como Jesus Cristo andou, não só obras no sentido de, então eu vou ajudar todo mundo, comida de graça para todo mundo, mas o coração é duro, não adianta nada. Mas se eu tenho um coração como Jesus, como era o coração de Jesus, ou como é o coração de Jesus,
Então, porque Deus me julga pelas minhas obras, porque Deus me julga pelo meu coração, eu consigo viver em santidade para obter a salvação. Mas eu não entendi ainda a questão da liberdade, que é o que a gente tinha acabado de falar, né? Eu não entendi a questão da liberdade. Por que antes eu era preso e depois que eu aceito Jesus como meu Salvador, agora eu sou livre? Para trabalhar de meia-noite a meia-noite. Para trabalhar de meia-noite a meia-noite. Por que trabalhar de meia-noite a meia-noite É liberdade. significa liberdade e trabalhar de 9 às 5 significa aprisionamento? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 7, e depois 1 João, capítulo 5, 19. João 1:7. Isso. Jó 1,7, de novo. Diego, por que aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador me faz ser uma pessoa livre? Viver no pecado me faz uma pessoa aprisionada. Ou no exemplo que a gente deu no início da aula, no comparativo que a gente deu. Por que trabalhar meia-noite a meia-noite me faz ser livre, mas de 9 às 5 me faz estar aprisionado? Jó capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Agora vamos para 1 João capítulo 5, verso 19. 1 João 5, 19. Quem pode ler? 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Jó capítulo 1, versículo 7, nós vemos Deus, Satanás chegando para Deus, Deus fala assim: está vindo aonde? Satanás fala assim: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Eu vim de ir lá ver como estão as minhas coisas. Porque 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: o mundo está no maligno. O mundo, ele é de Satanás. Então, quando Satanás vai encontrar Deus, ele vem de onde? Satanás: eu fui lá ver como é que estão minhas coisas, fui lá ver como estão minhas posses. Fui lá ver como é que está o dinheiro, como é que está o valor, como é que está a abacate. O mundo, não. A criação é de Deus, o mundo não. Quer dizer, está de aluguel. O mundo no sentido espiritual, estou falando. Espiritualmente, o mundo já é maligno. Ok, mundo espiritual. A criação Entendi. é de Deus, mas o mundo já é maligno. Então, Satanás, ele foi lá ver o que estava acontecendo com as coisas dele. O mundo já é maligno. Espiritualmente falando aquilo dele, então ele foi lá ver o que estava acontecendo, o que estava rolando. Ele foi ver como estavam os seus prisioneiros. Quando nós vivemos em pecado, quando nós vivemos distante de Deus, nós somos prisioneiros de Satanás. Um prisioneiro é livre para decidir onde ele quer ir? Um prisioneiro é livre para decidir onde ele quer comer? Um prisioneiro é livre para decidir o que ele vai fazer? O prisioneiro de Satanás, ele é livre para decidir viver em santidade, para um dia sair daquela prisão e morar com Deus? Não. Uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa, ela é prisioneira de Satanás. Ela não tem liberdade. Ela acha que tem liberdade. Se você for num presídio, na hora do banho de sol, o prisioneiro, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser fazer naquela uma hora. Ele acha que ele pode. Mas ele não pode. Ele acha que durante o período do banho de sol, ele pode escolher levantar um peso, ele pode escolher jogar uma bola, ele pode escolher ler um livro. Ele acha que ele pode. Se o carcereiro acordar de mau humor, um abraço. Aquele dia, aquele banho de sol, vai ser
o inferno na terra da vida Se dele. houver. Se houver um prisioneiro, ele acha que ele pode fazer alguma coisa. O mundo acha que é livre para fazer o que quer. Mas o mundo é prisioneiro de Satanás. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, e a partir nesse momento em que nós somos justificados, e depois regenerados, e depois santificados, agora nós somos livres para falar assim: Satanás, na minha vida não, porque eu escolho viver em santidade com Deus, porque eu escolho viver como Jesus Cristo viveu, porque eu escolho as piores coisas dessa terra, mas as melhores coisas da eternidade. Eu escolho. Você não tem poder sobre mim. É difícil. Eu sei que você vai me espetar o resto da minha vida, mas eu escolho manter a minha posição firme. Independente se você vai zombar de mim, independente se você vai me marginalizar como destinatário da carta de 1 Pedro, independente se você vai mandar me queimar no fogo, independente se tu vai cortar minha cabeça, como aconteceu com o João Batista, eu tenho a opção de escolha. E aí Deus fala assim: meu filho, se você for alegre no sofrimento pelo amor da minha justiça e sofrer por mim, você também vai participar da revelação da minha glória. Vocês entendem o porquê que nós fomos salvos para sermos livres? Entendem agora? A liberdade que nos é concedida no meio da salvação. Mesmo parecendo que, poxa, mas eu aceitei Jesus Cristo, agora eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Não, você não foi livre para fazer o que... Você não foi liberto para fazer o que você quer. Você foi liberto para escolher viver uma vida eterna ou uma vida de pecado. Só que viver uma vida eterna não significa fazer o que você quer. Existem, coisas para cumprir. Princípios para cumprir. Kátia, você vai trabalhar comigo de meia-noite a meia-noite. Mas o salário é 3 vezes maior. Se você precisar viajar com a tua família de férias, pode viajar, não tem problema. A pé, né? A gente... A pé. Não, eu pago o avião para você. Quer ficar com teu filho, aniversário dele? Tudo bem, pode ir, não tem problema, a gente dá um jeito aqui. Você trabalha o tempo inteiro, mas tem alguém que vela por você. Você sofre, mas você tem alguém que fala assim: tá sofrendo? Vem cá que eu te ajudo. Olha só, vai por aqui que aqui você vai sofrer menos. Olha só, tá sofrendo, o dia foi difícil, mas quando chegar em casa eu faço a massagem nos seus pés. E aí te dou um refrigério, te dou um azul. Consola a sua alma. Olha só, tá difícil? Eu sei, eu sofri também. Mas olha só, eu sofri, mas eu venci. Você também pode vencer. Olha só, tá difícil aqui, mas aqui é 80 anos, 90, 100 no máximo estourando. Você já viveu 50? Já viveu 50, só falta mais 50. Então aguenta esses 50, porque depois tu vai passar a eternidade no céu. Você é livre para escolher isso. A partir do momento que você aceita Jesus como seu suficiente Salvador. Tu usou ali a referência de Jó, né? E aí é interessante que quando você tem a liberdade para escolher, é por isso que vem as aflições. Entende? Por quê? Porque Satanás agora está vendo que você é livre. Então ele vai te tentar. Por quê? A referência que ele usou de Jó, né, diz que lá no versículo 7, ele diz assim, no versículo 6, né? No versículo 6 diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que acontece? Satanás significa, a palavra Satanás significa acusador, ou advogado de acusação. E nesse dia que Satanás veio também entre eles, não é que Satanás foi prestar conta a Deus. Portanto, Deus perguntou: de onde tu está vindo? Ou seja, em outras palavras, o que tu está fazendo aqui? O que você veio aqui? O que tu está fazendo aqui? E aí Satanás, em outras palavras, Satanás falou assim: não, eu vim acusar Jó. Entende? E Deus, antes de Satanás falar qualquer coisa, Deus está falando assim: ó, já que tu veio aqui, tu viu lá embaixo o meu servo Jó, por quê? Porque Satanás
ele veio de passear a terra e ver os seus prisioneiros. Mas Jó não era prisioneiro de Satanás. E aí que veio a aflição sobre a vida de Jó. Entende? Então, quando nós temos a liberdade de escolher ser santo ou não, é que vem as aflições, porque Satanás está falando assim, olha, ele é liberto, então eu preciso tentar a vida dele para que ele caia de novo na prisão, entende? E isso que é interessante, porque os versículos que a gente leu, a Bíblia nos falando assim, olha, padecei-vos as aflições, mas com alegria. Porque se eu padeço as aflições de Cristo com alegria, ou eu devo me alegrar pelas aflições que sofro por causa de Cristo, porque eu devo que pensar assim, se eu estou padecendo, é porque eu estou incomodando Satanás. Se eu estou incomodando Satanás, é porque eu sou livre. Entende? E aí isso me traz alegria, me traz regozijo. Né? Eu acho tudo isso muito bonito, claro que a gente entende desse aspecto, a gente tem que entrar num aspecto que eu acho, o que eu mais luto quando eu conheci a Jesus, a primeira coisa que me falaram, eu me converti no dia 1º de maio, mas foi um processo. Eu estou entrando num processo de lembrar. E me falaram assim, vai tudo melhorar. E foi o contrário, tudo piorou. E às vezes a gente fica nesse processo, a gente se perde. Se a gente não olhar para cima e crer que esse mundo não é nosso, esse caminho não é nosso e o melhor está por fim, a gente vai se frustrar. E esse é o grande desafio que o crente tem, é se desapegar das coisas terrenas, porque senão você vai sofrer muito mais. Tá? Não quer dizer que você vai jogar tudo pro alto, viver na comuna, ou viver de Amazonas, né? Viver como diz o alemão, All-Steiger, né? Comprar uma casa em Portugal, botar. Não quer dizer isso, mas eu acho que essa é a dificuldade do processo. Porque a gente fica sempre querendo ganhar coisa do mundo, tipo assim, eu quero isso, se eu não sei se eu vou ter dinheiro para fazer férias, eu quero passar 3 semanas não sei onde, fulano vai tomar lesiva, poxa, eu já queria não sei onde, aí a gente começa. Por quê? Vamos voltar, por exemplo, à teoria do prisioneiro. Porque tem pessoas, nós como seres humanos, nossa natureza humana, ela prefere estar aprisionada num presídio, onde eu tenho casa, comida e roupa lavada, sem precisar trabalhar. De 9 às 5? De 9 às 5, do que eu ser livre para buscar o meu trabalho, né? Vou ter que trabalhar, vou ter que procurar emprego, vou ter que estudar, vou ter que conquistar meu dinheiro, para fazer o que eu quiser e tudo mais. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne, ela prefere ficar presa, mais cômoda. Olha só, minha vida é essa, mas eu estou ali. E o espírito fala assim, por que você vai ficar preso? E você vai viver 180 anos e pronto, e acabou? É isso que você quer para você? Ou você quer viver em eternidade com Deus? Isso aí. Porque a liberdade que nós temos, e aí eu vou mais ainda na cabeça de vocês, nós somos salvos para sermos livres. Mas essa liberdade não é plena. Como assim, Diego? Essa liberdade, ela nem é liberdade. É uma liberdade, mas que é difícil, que a irmã Cássia está falando. Eu sou livre para escolher uma vida com Deus. Sim, você é livre. Tá, mas tem as linhas pequenas do contrato aqui que não explicou. Que todo dia eu vou ter que matar um leão, que vai ser, tentação e tal, difícil e duro. As linhas pequenas do contrato você não me explicou, só falou que ia ser livre. Ser livre eu quero. Mas, eu sou livre, mas trabalho de meia-noite a meia-noite. Mas aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e depois 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
somos salvos para viver em liberdade. Mas tem uma letrinha pequena no contrato ali. Você vive em liberdade, mas você é livre para escolher o que você quer, mas você tem que pagar o preço. Mas se você pagar esse preço, depois que você morrer ou quando Jesus voltar, o que acontecer primeiro, aí você vai ver uma liberdade plena. Aí você vai ficar de meia-noite a meia-noite na casa de Deus, livre. Para fazer o que você quiser? Não, para louvar e adorar. Poxa, mas então que liberdade plena é essa? Eu nunca vou conseguir fazer o que eu quiser. Veja bem, você não vai ter o que fazer. Para que você quer escolher fazer o que você quiser? Você vai ser eternamente livre do pecado. Você vai ser eternamente livre de todo dia. Tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal. Tem dia que faz o que quer, tem dia que não dá. Tem dia que, Senhor Deus, eu te adoro. Senhor Deus, eu te amo. Tem dia que, Senhor Deus, vem cá. Vamos mudar o disco aí, porque já tá cansado, já deu, já. Pô, meu irmão ali tava passando por um problema há 10 anos e eu tô passando há 15. Não dá pra abreviar meu tempo, não? Não dá pra, dar um jeito? Na eternidade é livre do pecado, porque a Bíblia diz que lá não haverá mal, lá não tem tristeza, lá não tem dor, lá não tem pranto, lá não tem doença, lá não tem problema. E aí eu vejo pessoas falando assim, poxa, mas aí eu vou passar a eternidade num lugar só adorando e louvando. O que mais você vai querer fazer? Você não vai ter que trabalhar, você não vai ter que comprar comida, você não vai ter que ir no médico. A alegria, você não vai precisar buscar alegria. Ah, mas eu não vou poder jogar bola com os meus amigos. Para que você vai jogar bola com os amigos? Para buscar alegria. Só você buscar alegria, porque a alegria vai estar em você. A alegria vai estar naquele lugar. Assim como Deus ele é santo, assim como Deus ele é amor, no céu há alegria. Então você não vai precisar. Não é que eu não vou poder fazer A ou B. Não, você não vai precisar fazer A ou B. Porque lá vai ter A ou B. Porque o que você precisa não vai precisar nada. Aí o que vai Aí você está diante de uma pessoa que agora tem tudo isso, ou prover tudo isso. O que você vai fazer? Não vai adorar. Pra mim é muito abstrato. É muito abstrato, eu sei que é muito Eu abstrato. acho, deixa pra lá. Irmãos, não desistam. Eu sei que é muito abstrato. É muito Então, abstrato. mas eu quero voltar naquele exemplo que a irmã deu em relação a, tipo assim, hoje eu acordo, estou glorificando, estou santo, amanhã eu acordo, estou me sentindo o mais pecador da Não é terra. nem isso, eu chuto balde Né? mesmo. Então, só que É isso, aí, aquele papelão. aí o que eu penso? O que diferencia nós que confessamos a Cristo das outras pessoas que ainda não confessaram? Que eu posso dizer que a grande maioria, se não todos os cristãos, por mais que acordem de manhã querendo chutar o balde, vai bater aquele arrependimento e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Isso é o caminho da santificação. O errado não está em acordar querendo chutar o balde. Esse é o caminho. Você mesmo que você fala assim, hoje eu não quero saber de nada. Aí você bate aquele negócio assim e fala, meu Deus, tem misericórdia na minha vida. Esse é o caminho da santificação. Fala. Então eu vivi, vocês conhecem meu jardim, né? E lá nós temos as melhores brigas, as melhores discussões. E geralmente eu conseguia sempre estar ajudando. Tem um lá que sempre briga. E eu era aquela que estava ali segurando isso, que é isso, irmão. Mas no dia que mexeram no meu jardim, cara, eu fiz um papel. Mexe comigo, não mexe no meu jardim. Olha, ela me tirou, acho que 3, deve ter sido 50 centímetros, mas ali eu não teve perdão. Aí foi aquela baixaria, eu xinguei ela xingou, foi aquela coisa horrível, né? Eu, claro, tenho que pedir desculpa, saí de mim, como lá no jardim meu costume, até o próximo encontro. Geralmente se encontra a cada 2 meses, então até lá a coisa já melhorou. Eu saí daqui domingo para a igreja, saí por acaso e vi que o pessoal estava no meu jardim. Aí eu falei, vou passar lá. Quem é que estava lá? Ela, atrás de mim. Eu falei, Jesus, faz isso comigo não. E eu não tive coragem de pedir desculpa. Ela ficou se escondendo de mim, porque ela também disse os negócios. Eu fiquei me escondendo dela. Mas eu fico assim pensando, meu Deus, como é que pode? Eu pensei que eu era crente, eu pensei que eu tinha salvação, que eu estava me santificando, voltei da igreja. Então, mas aí bateu esse arrependimento, né, irmã? O arrependimento Então, é arma. bateu. Isso é o caminho da santificação. Agora a irmã tem a opção. Eu sigo esse sentimento e me santifico, ou eu deixo quieto pra lá e não vou pedir desculpa?
É a escolha. Você é livre para fazer sua escolha. A santificação não é você não brigar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A santificação não é você brigar. Brigou, cara, é um temperamento, explodiu lá, xingou, fez o que foi. Mas depois, me perdoou. E aí, Espírito Santo, me dá um pouco mais de autocontrole. Eu me segui naquela ali. Então deixa o jardim. Ah, mas o jardim não. Então, o jardim. É isso aí. Então, aí entra lá o que Jesus fala. Se o olho te faz pecar, arranca o olho. Se a mão te faz pecar, arranca a mão. O jardim te faz pecar, então lava o jardim. Não, mas tem coisa, ou você deixa de ir para a igreja, ou deixa o jardim, porque se você não for para a igreja, pelo menos, ninguém vai te lembrar. Mas entende o que é o caminho da santificação? O caminho da santificação, vamos voltar lá para a comparação que eu fiz do caminho, né? O caminho excelente. O caminho da santificação não é não ter curva. O caminho da santificação não é não ter tráfego. O caminho da santificação não é não ter quebra-mola, não é não ter buraco. O caminho da santificação é, se alguma coisa acontecer, você tem onde parar, descansar e seguir viagem. O caminho da santificação não é você não se irritar, não é você não brigar, não é você não fazer, não é você não acontecer. O caminho da santificação é você fazer, reconhecer que fez, pedir perdão, né? Dependendo do caso, não só a Deus, mas né? Se arrepender e seguir em frente, tentando não fazer aquilo de novo. Esse é o caminho da santificação. O caminho da santificação não é monge budista, que é ficar sentado lá meditando o dia inteiro. Aí não é caminho, né? Aí é ficar parado. Você fica lá igual um monge, meditando o dia inteiro. Você não está caminhando mesmo, você está parado lá. Isso não é caminho. O caminho da santificação não é se isolar numa montanha e ficar lá toda a sua vida, orando e jejuando todos os dias. Isso não é o caminho da santificação. O caminho é justamente isso. Você faz, se arrepende, pede perdão, aí faz outra, se arrepende, pede perdão, busca, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me controla. Ó, não está dando, então larga de mão, o Espírito Santo, ó, eu gosto muito daquilo ali, mas aquilo eu tenho que fazer pecar, então eu vou largar de mão, preenche minha vida com outra coisa, o Espírito Santo vai te dar outra. É isso que é o caminho da santificação. Entende? É possível. E eu acho que essa é a liberdade, né? Essa é a liberdade. Essa é a liberdade. Olha só, eu sei que eu estou fazendo isso, então me ajuda a voltar atrás, a sair disso, a fazer diferente. Então me ensina, né? Essa é a liberdade. A liberdade de... A mulher que você xingou, ela não tem liberdade de te pedir perdão. A mulher que te xingou, que você brigou, ela não tem liberdade de chegar para o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, dá uma aumentada, né? Estica meu pavio aí, porque não está dando. Ela brigou com todo mundo nesse dia foi comigo. Ela não tem essa liberdade, mas você tem a liberdade. Fala. E é também essa liberdade de ser humilde, de tipo assim, quando você faz alguma coisa, por exemplo, no trabalho, brigou, falou besteira, né? Falou besteira. Eu acho que é uma enorme liberdade em Deus que a gente tem de olhar para dentro da gente e falar assim, ok, eu errei. Porque no mundo, assim, às vezes, as pessoas que não conhecem a Deus, agora eu estou generalizando tudo, mas assim, sem generalizar, as pessoas, o orgulho deixa a pessoa muito dura, né? E aí, tipo assim, por exemplo, se Deus não, se o Espírito Santo não trabalhasse, não falasse, falasse assim, minha filha, aquilo ali que você falou não foi legal, né? Se o orgulho tivesse ali batido, você fala, não foi legal, mas é isso mesmo, não tô nem aí. Mas não, a liberdade que a gente tem em Deus de falar assim, é verdade. Senhor, me ajuda, vou ali pedir perdão a tua pessoa. Escolher obter ajuda ou não, essa possibilidade de escolher, isso é a liberdade que nós temos quando nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, a salvação, para a gente terminar, a salvação, ela nos torna livres para justamente podermos optar em caminhar no caminho da santificação. Uma pessoa que não aceitou Jesus como seu Salvador, ela não é livre para ter essa escolha. Nós somos. Eu sou livre para escolher viver o caminho da santificação ou seguir o caminho da perdição. Todo dia é uma escolha. Né? E aí, eu vejo muitos ex-viciados falando que todo dia é uma escolha. Né? A pessoa que insere em drogas, por exemplo, eles falam que todo dia é um novo dia, ele tem que vencer aquele dia.
Santificação é a mesma coisa. Todo dia nós temos a escolha. Acordando bem ou mal. Quando acorda bem, a escolha é mais fácil. Quando acorda mal, a escolha é mais difícil. Mas ainda assim, nós temos uma escolha. Que Deus nos abençoe.